Oi, hoje é a resenha do conto Travessia, escrito por João Anzanello Carrascosa, aqui da sua coletânea O Volume do Silêncio, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Escurecia. As montanhas, havia pouco iluminadas pelo sol, eram agora sombras suaves, e suas formas pontiagudas semelhavam facas rasgando a membrana do céu. A mulher cortava uma cebola na cozinha, num silêncio ainda maior que o das montanhas lá longe, atrás das quais uma vida a esperava, como a árvore espera os pássaros que nela hão de pousar. Assim começa Travessia, escrito por João Anzanello Carrascosa, que conta a história desta mulher e também de seu filho e de seu marido, que logo logo vão entrar aqui em cena. Mas o que está acontecendo com essa pequena família? Bom, eles moram perto da fronteira de um certo país, que a gente não fica sabendo exatamente qual que é, e muito menos a gente tem noção de qual época que ocorre essa história aqui. É tudo um mistério pra gente. Mas o que importa para essas três pessoas é que eles não podem perder uma certa oportunidade, sim, há uma chance deles poderem cruzar a fronteira. Pois sim, eles precisam começar uma nova vida lá do outro lado. Claro, o que eles precisam fazer é não perder realmente esta chance. Do dia para a noite, precisam tomar a decisão e precisam seguir em frente. Claro que as três pessoas da família, bom, pode-se dizer que temos um quarto também, tem que tomar assim uma decisão e tem que pesar os prós e contras. Mas eu não vou adiantar muita coisa aqui dessa história, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto. Minha avaliação do texto. Com certeza, assim que a gente começa a leitura desse novo conto aqui do Anzanello, a gente já percebe todas as suas grandes características. Sim, esse trechinho que eu li para vocês, né? Logo de cara, desbunda aquele lirismo que ele gosta de colocar em todos os seus contos. Ele cria umas imagens bastante interessantes, mas, sim, ele meio que força um pouquinho a barra nesse certo lirismo. Às vezes não precisa tanto, basta uma frase lírica que a gente já pode até se envolver com aquela história, que, vamos combinar, né? Sempre é familiar. Uma outra exceção que já aconteceram nos contos anteriores, mas não, realmente quase todas são de cunho, onde a gente tem os laços das famílias. E claro, aqui, mesmo ser uma família tão pequena, de três pessoas, embora como eu comentei, ele talvez tenha um quarto elemento lá para frente, sim, a gente pode dizer que, mais uma vez, ele está no seu gênero preferido. Ou melhor, na sua temática, né? As relações humanas. Sim, elas são bem interessantes aqui, entre pai e filho, e mãe e filho, cada qual com as suas necessidades. E vale lembrar mais uma vez, né, eles não podem perder a oportunidade de cruzar a fronteira. E sim, é uma fronteira vigiada, ou seja, provavelmente são países que não são lá muito amigos. Será que eles estão querendo ir para o outro lado para melhorar de vida? Você pode pensar isso imediatamente, né? Só que, ao ler o texto, você percebe que justamente uma das coisas que faz com que eles não tomem essa decisão de cruzar ali entre os países é justamente que eles estão numa situação boa. Ninguém reclama ali da vida, nem a mulher, nem o homem, nem a criança. É algo bastante curioso. Eles não estão, podemos dizer, aquele estado miserável, onde eles precisam ir para o outro lado. Ou então sofrendo uma certa violência, ou então sentindo que não são totalmente livres ali em sua terra. Pelo contrário, eles estão felizes. Isso é até uma coisa que até incomoda um pouquinho quando a gente está fazendo a leitura e pensa, poxa, mas por que eles querem mudar de situação? Não é uma urgência. A única urgência realmente é a oportunidade. Naquele dia específico, naquela virada de noite, madrugada e novo amanhecer, sim, há uma situação imperdível, eles não podem perder. De qualquer forma, sim, eles acabam tomando uma certa resolução e vão seguir em frente. Isso não chega a ser um certo spoiler, porque na verdade a gente percebe logo de cara, assim que começa a história, que há uma urgência de estar do outro lado. Aliás, aquele trecho que eu li para vocês, a mulher já passa uma noção de que ela já se pensa lá do outro lado. De qualquer forma, os três vão embora. Só que aí tem o quarto elemento que eu já comentei para vocês, e é um galo. Pois é, um pequeno animalzinho que uma coisa que eles tinham que fazer para essa mudança, essa pulada de país, né? Exatamente, eles não podiam levar nada, mas a criança, o filho do casal, encasquetou que quer levar o seu galo de estimação. Bom, fazer o que, né? A gente leva, não tem problema. Ou tem um pouquinho, né? Mas dá para resolver um pouco mais para frente.
E por causa desse galo, é exatamente um momento até bastante interessante do texto lá no seu desfecho. Mas antes de falar dele, deixa eu falar umas coisinhas que eu não gostei muito aqui desse conto do Anzanello. Justamente porque ele dá uma boa enrolada. Primeiro naquelas questões da parte lírica, ele sempre tem que colocar um pouquinho a mais do que é necessário. E depois ele enrola a situação até chegar nos finalmente. Porque, como eu comentei, já é fácil perceber que eles vão tomar essa atitude de cruzar a fronteira, eles têm que fazer essa travessia. Tudo bem, num certo momento a gente já fica até esperando, tá? Faz logo isso porque a gente quer ver o desfecho, o que vai dar, por exemplo, de errado. Por quê? Por que a gente pensa nisso, que vai dar errado? Porque é uma história totalmente focada, ou centrada, melhor dizendo, no mistério. Há um clima de o que vai acontecer a partir da atitude desta família. Sim, a gente não pode deixar de afirmar que esse texto carrega nas tintas nessa função. Ele espera que a gente tome partido, se envolva com essa família e sofra as consequências do que vai acontecer com ela. Isso não há dúvida. O autor quer que a gente vá por esse caminho. Claro, ele também rola um pouco para chegar até lá. Mas enfim, quando ele está lá no desfecho da história, aí temos um final que a gente pode considerar até um pouco aberto, ou até que não. Porque a gente pode comparar essa história aqui com o final de um outro conto que vimos semanas anteriores. Acho que foi o terceiro desse livro, se não me engano. Vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no que eu falei a respeito de Night Bikers, que é uma história que, aliás, não é familiar. Uma das poucas aqui dessas histórias que não tem aquele contexto, pai, mãe, criança, ou algo que o valha. Não, é uma situação de até muitos estranhos, mas o final lá daquele outro conto se assemelha bastante com esse, porque são ambos finais abertos, só que quando a gente depois analisa um pouquinho, pensa friamente no que aconteceu, depois que a gente fica com aquela cara de interrogação, a gente espera, não, peraí, isso aqui não é um final aberto, porque tem elementos anteriores que provocam um desfecho. Na verdade, o arremate é uma coisa que a gente completa, ele não está aberto, ele está apenas não nominado, não escrito com todas as letras. Você pode sim completar o desfecho. É o mesmo tipo, então, de solução que o Anzanello coloca aqui na sua história. Na verdade, no outro conto, Night Bikers, é um pouco mais misterioso, ainda precisa pensar mais um pouquinho, mas aqui, não, as cartas estão bem na mesa, você até percebe. Só que também, diferença entre os dois contos, aqui o lirismo aumenta, ele está mais presente no desfecho. Lá no Night Bikers é uma coisa mais seca, aqui é uma coisa que vai pela imaginação do garoto, e a gente pensa, poxa, mas o que está acontecendo? É assim? É não? Bom, é sim. De qualquer forma, a gente também consegue compreender aqui a história. E no geral, já fazendo uma avaliação aqui, eu posso dizer que estava gostando bastante da história, às vezes ficava um pouco cansado da enrolação do autor e ficou nessa balança o tempo todo. Poderia ter uma melhor solução. Solução não exatamente o finalzinho exato ali daquela imaginação do garoto, mas um pouco antes ter um final mais definitivo, talvez fosse interessante, talvez a explicação de por que eles querem mudar de país, né? Mesmo estando felizes, embora isso, claro, possa causar na gente um outro ar de mistério também, né? A gente gostar mais dentro do texto. De qualquer forma, no final das contas, eu fiquei meio em dúvida se eu gostei ou não desse conto do Anzanello. E, portanto, para Travessia de João Anzanello Carrascosa, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Porque na comparação justamente lá com Night Bikers, isso aqui ficou um pouquinho abaixo. Bom, e nessa coisa de a gente ficar comparando os textos que a gente está lendo com os anteriores, amanhã temos com certeza mais um de Sonhos Elétricos de Philip K. Dick. Sempre vale a pena fazer uma comparação entre essas histórias aqui de ficção científica. É o que vai acontecer amanhã também, provavelmente. Eu já li a história, posso dizer que sim, ela é interessante. E claro, semana que vem a gente retorna aqui para as aventuras, né? As aventuras familiares, né? Aqui de O Volume do Silêncio de João Anzanello Carrascosa. Mas enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já rolaram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!